Você já percebeu como muitos acreditam que estar em uma igreja movimentada, cheia de gente, com louvores emocionantes e discursos inspiradores, é o mesmo que estar em uma igreja aprovada por Deus? Mas e se eu te dissesse que, na visão de João Calvino, nem toda igreja que parece viva está realmente viva diante de Deus? Vivemos uma era em que a aparência se tornou o novo evangelho. O som das guitarras substituiu o som da convicção. A eloquência do pregador tomou o lugar da pureza da palavra. E multidões se reúnem semana após semana, acreditando que o movimento é sinal de presença divina. Mas Calvino alertava: onde a palavra não é pregada fielmente e os sacramentos não são administrados conforme Cristo ordenou, ali não há igreja, ainda que se chame igreja. Essa é uma declaração que corta como espada, porque significa que Deus pode desaprovar o que os homens aplaudem. A igreja que o mundo admira pode ser exatamente a igreja da qual Cristo se retirou em silêncio. Talvez a sua congregação seja acolhedora, vibrante, moderna, mas será que é bíblica? Será que Deus reconhece como sua aquela comunidade onde a palavra é diluída para não ofender? Será que ele aprova um altar onde o homem é exaltado mais do que Cristo? A verdade é dura, mas libertadora. A igreja que Deus aprova não é a mais famosa, nem a mais confortável. É a mais fiel. E às vezes, essa fidelidade está escondida em pequenas assembleias, em salões simples, onde não há holofotes, mas há lágrimas sinceras e corações rendidos ao Evangelho. João Calvino fez uma das distinções mais profundas e, ao mesmo tempo, mais esquecidas da teologia cristã: a diferença entre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela que os olhos humanos conseguem enxergar. Os templos, as denominações, as liturgias, as multidões reunidas. É a estrutura que se vê, que se organiza, que canta, prega e aparenta ser igreja. Mas Calvino dizia que essa visibilidade não garante aprovação divina, porque a verdadeira igreja, a que Cristo realmente chama de sua noiva, é invisível aos olhos do homem. Ela é composta pelos eleitos de Deus, aqueles que nasceram de novo pelo Espírito e vivem pela fé genuína. Em suas Institutas, Calvino explica que muitos fazem parte da igreja visível, mas não pertencem ao corpo espiritual de Cristo. Eles estão dentro dos prédios, mas fora da comunhão verdadeira. Estão entre os fiéis, mas não são dos fiéis. E essa é a realidade mais desconfortável que o Evangelho revela. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, pertencem à igreja que o Senhor reconhece. Deus não se impressiona com o número de membros, ministérios ativos ou orçamentos milionários. Ele olha para o coração que teme sua palavra, para a alma quebrantada que se curva diante da verdade. A igreja invisível, aquela que Deus aprova, é formada por pessoas que não buscam aplauso, mas obediência, que não querem ser vistas, mas santificadas. Enquanto muitos se orgulham de pertencer a uma instituição renomada, Calvino lembraria: melhor estar escondido no meio dos eleitos do que exaltado no meio dos esquecidos por Deus. Vivemos em uma geração obcecada por números. Se a igreja enche, é sinal de bênção. Se o auditório lota, é porque Deus está fazendo algo grande. Mas será que o crescimento visível é sinônimo de aprovação divina? João Calvino diria que não. Em seus escritos, Calvino alertava que o crescimento pode ser tanto um sinal da graça quanto do juízo. Muitos se esquecem de que as multidões também seguiram Cristo, até o momento em que ele falou sobre negar a si mesmo. Foi quando ele deixou de multiplicar pães e começou a exigir arrependimento que os seguidores se dispersaram. Isso mostra que o crescimento externo pode esconder um vazio interno. Uma igreja pode estar cheia de pessoas e ainda assim vazia da presença de Deus,
pode ser elogiada nas redes sociais, mas rejeitada nos céus, porque o critério de Deus nunca foi popularidade, foi pureza. Calvino nos lembraria que o trigo e o joio crescem lado a lado até o dia da colheita. E muitas vezes o campo mais verde é também o mais misturado. A aprovação divina não está no tamanho do rebanho, mas na fidelidade do pastor e na verdade do evangelho pregado. O problema é que o coração humano ama resultados rápidos e visíveis. Queremos estatísticas, aplausos, relevância. Mas Deus não mede sucesso como o homem mede. Ele sonda o coração. E muitas igrejas que crescem diante dos homens estão murchando diante de Deus. A igreja que o Senhor aprova não é a que enche cadeiras, mas a que enche o céu. No tempo de Calvino, Genebra não era uma cidade cheia de aplausos. O evangelho reformado não atraía multidões, ele dividia. Enquanto alguns se quebrantavam diante da verdade, outros o odiavam por ela. E é justamente aí que Calvino nos ensina uma lição que atravessa séculos. A fé verdadeira nunca se mede pela quantidade de seguidores, mas pela profundidade da obediência. Os profetas foram poucos. Os apóstolos foram perseguidos. Cristo foi abandonado por quase todos. E ainda assim, foi neles, e não nas multidões, que Deus se agradou. Porque o reino de Deus nunca foi uma questão de massa, mas de fidelidade. Calvino escrevia que a igreja é sustentada não pela aprovação dos homens, mas pela verdade da palavra. Ou seja, uma igreja fiel pode ser pequena, criticada, esquecida, mas se ela permanece firme na Escritura, ela é grande aos olhos de Deus. Enquanto isso, uma igreja que troca doutrina por aceitação, que suaviza o evangelho para ser popular, pode ter milhões de vozes, mas não uma só que Deus ouça. O evangelho verdadeiro sempre separa os que buscam a verdade dos que buscam conforto. A multidão aplaude o que agrada. Os fiéis se curvam diante do que confronta. E, no fim, a aprovação divina está reservada não aos muitos, mas aos poucos que perseveram. Porque, como Calvino disse, a obediência é a prova mais alta da fé. Não é o tamanho da congregação, mas a fidelidade dos corações que a compõem. A verdadeira igreja pode ser pequena na terra, mas é gigantesca no céu. Nem toda igreja que brilha tem luz própria. Algumas apenas refletem o brilho enganoso do mundo. E João Calvino, com sua clareza quase profética, não hesitou em apontar os sinais de uma igreja que Deus reprova, mesmo que ela pareça florescer diante dos homens. O primeiro sinal é a corrupção da palavra. Quando a Bíblia é usada para sustentar opiniões humanas, quando o púlpito se torna um palco de discursos motivacionais e não um altar de arrependimento, Deus já não está ali. Calvino dizia que a palavra é a alma da igreja, e quando ela é retirada ou distorcida, o corpo pode continuar se movendo, mas já está morto. O segundo sinal é a ausência de disciplina espiritual. Uma igreja que não confronta o pecado, mas o acomoda, está caminhando para a ruína. Calvino via a disciplina como um ato de amor, a prova de que a igreja ainda se importa com a santidade. Quando o erro é tratado com silêncio e o pecado com aplauso, o Espírito Santo se retira e o templo se torna apenas um teatro religioso. O terceiro sinal é a adoração centrada no homem. Quando os cultos se tornam entretenimento e Deus passa a ser coadjuvante do próprio culto que leva seu nome. Essa é uma igreja que Deus reprova. Muitos cantam sobre ele, mas poucos se curvam diante dele. E uma adoração sem reverência é apenas ruído aos ouvidos do Altíssimo. E, por fim, o sinal mais sutil, o orgulho espiritual. Quando uma igreja começa a se gloriar em si mesma, em sua influência, sua estética, seu carisma, ela já perdeu o foco, porque a igreja verdadeira sempre se gloria em Cristo, nunca em sua própria aparência.
Calvino nos faz enxergar que uma igreja pode ser cheia de movimento, mas vazia da presença. Ela pode ser rica em recursos, mas pobre em arrependimento. Popular entre os homens, mas reprovada por Deus. E o mais assustador é que muitas vezes ela nem percebe que o Espírito já partiu. Há um momento silencioso e perigoso em que uma igreja deixa de ser igreja. Não é quando o prédio se fecha, é quando a teologia é substituída pela emoção. João Calvino enxergava isso como uma das maiores tragédias espirituais, quando o homem começa a buscar sentimentos sobre Deus, em vez de conhecimento de Deus. A emoção é passageira. Ela se alimenta de músicas altas, luzes intensas, atmosferas planejadas. Mas quando o som se cala, o que sobra? Uma fé sem raiz, um coração que depende de sensações para crer. E isso não é fé, é vício. Calvino dizia que a fé nasce do entendimento, não da agitação dos sentidos. Ou seja, a verdadeira adoração começa na mente transformada pela verdade, não no arrepio da pele. E quando a igreja troca doutrina por performance, substitui o altar pela experiência. Ela cria crentes que choram, mas não mudam, que se emocionam, mas não se arrependem. A emoção tem o seu lugar. Deus nos fez sensíveis, mas quando ela ocupa o trono, a verdade é expulsa. E uma igreja sem teologia é uma casa sem alicerce, bonita por fora, frágil por dentro. Hoje, muitos buscam cultos vivos, mas o que chamam de vida, Calvino chamaria de euforia espiritual, uma agitação que mascara a ausência de profundidade. O Espírito Santo não é barulho, é santificação. E o fogo verdadeiro não consome o corpo, consome o pecado. Quando a emoção se torna o centro, Cristo deixa de ser o foco. E onde Cristo não é o centro, Deus não se agrada, por mais cheio que o templo esteja. João Calvino via com clareza algo que muitos hoje se recusam a enxergar: a tendência humana de colocar o homem no trono, até mesmo dentro da igreja. E esse é um dos perigos mais sutis e mortais da fé moderna, quando Cristo deixa de ser o centro e o homem se torna o protagonista. Em muitas igrejas, o Evangelho foi transformado em um manual de autoajuda espiritual. Deus é apresentado como um facilitador de sonhos, não como o Senhor da glória. O culto é feito para agradar o público, não para honrar o Altíssimo. As mensagens giram em torno de: você vai vencer, você é especial, você vai conquistar. Mas Calvino, com sua teologia centrada em Deus, responderia: o Evangelho não é sobre o que o homem pode conquistar, mas sobre o que Deus já realizou. Uma igreja centrada no homem pode encher o coração, mas esvazia a cruz. Ela promete propósito, mas nega arrependimento. Ela fala de vitória, mas evita falar de pecado. E o resultado é uma geração de cristãos que amam a si mesmos mais do que amam a Cristo. Calvino acreditava que a verdadeira igreja é aquela que exalta a soberania de Deus e humilha o orgulho humano. Porque onde o homem é exaltado, Deus é rebaixado. E onde Cristo não é adorado, não importa quão belo seja o templo. Ele já não passa de um monumento à vaidade religiosa. O centro da igreja deve ser a cruz, não o palco. A glória deve ser de Deus, não do pregador. E a mensagem deve ser: Ele é tudo, e não você pode tudo. Calvino nos lembra: nada é mais perigoso do que uma religião que fala de Deus, mas adora o homem. Para João Calvino, adorar a Deus não era sobre sentir, era sobre se submeter. A adoração, segundo ele, nasce de um coração quebrantado pela verdade, não de uma plateia animada por melodias. E é por isso que Calvino via a adoração não como um momento no culto, mas como a resposta de toda a vida diante da majestade divina. Em suas palavras, nada é mais odioso a Deus do que a adoração inventada pelo homem. Ou seja,
Toda forma de culto que busca agradar o gosto humano e não seguir a instrução das Escrituras é um culto reprovado. A verdadeira adoração, para Calvino, exige reverência, temor e fidelidade à palavra. Ele via o culto como um encontro sagrado onde o homem deve se calar para que Deus fale. Por isso, defendia uma liturgia simples, centrada na pregação fiel e nos sacramentos. Não no espetáculo, mas na substância. Porque, na visão reformada, o culto não é sobre nós subindo até Deus, mas sobre Deus descendo até nós pela sua graça. Hoje muitos confundem adoração com emoção coletiva, com o levantar de mãos e o arrepio da música. Mas Calvino lembraria: não é o volume do louvor que agrada a Deus, é a pureza do coração que o entoa. A reverência não precisa de efeitos, ela precisa de verdade, porque a verdadeira adoração começa quando o homem se prostra, e não quando ele se exalta. O adorador aprovado por Deus não é o mais expressivo, mas o mais obediente. E a igreja que Deus aprova é aquela que, diante de sua presença, não ousa improvisar, mas treme diante da sua palavra. Para João Calvino, a essência de uma igreja não está na estrutura, nem no nome que ela carrega, mas naquilo que sai do seu púlpito. A igreja que Deus aprova é identificada, antes de tudo, por uma única marca essencial: a pregação pura do Evangelho. Calvino afirmava que onde o Evangelho é pregado fielmente, onde Cristo é exaltado e o homem é humilhado, ali está a verdadeira igreja. Mas onde a palavra é corrompida, mesmo que haja beleza, carisma e multidões, Deus já não reconhece aquele lugar como seu. A pregação, para Calvino, era o coração pulsante da fé. Não um discurso motivacional, não um conselho moral, mas a proclamação viva da graça soberana de Deus em Cristo. Por isso, ele dizia que o pregador não é um artista, é um mensageiro. Ele não fala para agradar ou impressionar, mas para revelar o Deus que fala pela Escritura. Quando o púlpito é fiel, a igreja é saudável. Mas quando o púlpito se cala ou distorce, toda a comunidade adoece. E hoje, muitas igrejas estão enfermas, não por falta de recursos, mas por falta de verdade. Elas pregam o nome de Jesus, mas não pregam o Evangelho de Jesus. Falam de amor, mas esquecem da cruz. Proclamam vitória, mas ignoram o arrependimento. Calvino via a pregação como um ato sagrado, onde Deus mesmo fala por meio de sua palavra. Por isso, a maior honra e também o maior temor do pregador é não adulterar essa mensagem. Porque, como ele dizia, quando o Evangelho é pregado, é como se o próprio Deus descesse para nos instruir. E onde essa voz é silenciada, onde o Evangelho é trocado por discursos humanos, a igreja deixa de ser igreja e passa a ser apenas um eco vazio da religião dos homens. Uma igreja pode ser fervorosa em cânticos e programas, mas, se os sacramentos e a disciplina espiritual forem negligenciados, ela já está se afastando da aprovação de Deus. João Calvino enxergava nos sacramentos, batismo e ceia do Senhor, não meros rituais simbólicos, mas sinais vivos da graça de Deus, instrumentos pelos quais o Espírito fortalece a fé. Ele dizia: os sacramentos são como janelas pelas quais contemplamos a promessa divina. A negligenciar ou distorcer esses sinais é cortar o elo entre o povo e Deus, transformando a igreja em uma mera associação humana, sem poder espiritual. E o mesmo vale para a disciplina. Quando a igreja não confronta o pecado, não corrige o erro e não guia o crente ao arrependimento, ela se torna complacente e o espírito se afasta silenciosamente. Muitas igrejas modernas exaltam programas, festas e eventos, mas esquecem de nutrir a alma com o que realmente edifica: a palavra, os sacramentos e a correção fraterna. Calvino via a disciplina não como punição, mas como ato de amor. Corrigir um irmão caído é protegê-lo da destruição espiritual,
é mantê-lo dentro da comunhão verdadeira. E quando a disciplina desaparece, o pecado floresce, e a igreja perde sua santidade. Portanto, a presença de rituais vazios e de um rebanho sem correção é um alerta. A igreja que Deus aprova é rigorosa em amor, fiel nos sacramentos e zelosa na disciplina. Ela não busca aplauso, busca santidade. Não é popular entre todos, é pura diante de Deus. Calvino nos lembra que igreja sem sacramento e sem disciplina não é apenas falha, ela está em risco de perder a essência que a torna aprovada pelo Senhor. Há um momento silencioso e perigoso em que uma igreja perde sua essência, quando o púlpito deixa de ser altar e se torna palco. João Calvino alertava que o pregador não é um artista, mas um mensageiro de Deus. Quando o foco se desloca para o carisma, o show ou a performance, o Espírito Santo se retira silenciosamente e o templo se transforma em teatro. Muitas vezes, a igreja ainda canta, ainda reúne multidões, ainda emociona, mas Deus já não habita ali como antes. O que se vê é movimento, o que se ouve é ruído, o que se sente é emoção passageira, e a glória de Cristo fica escondida. Calvino dizia que a pregação deve ser humilde, sólida e centrada na palavra, e não uma plataforma para exibição pessoal. Quando o pregador busca aplauso e seguidores, em vez de fidelidade ao Evangelho, ele atrai homens, mas repele Deus. O púlpito é o lugar onde o céu toca a terra. Quando ele se torna palco, a igreja perde sua ligação com o divino. E o mais sutil é que muitas vezes ninguém percebe a ausência de Deus, até que as consequências espirituais se manifestam. Fé superficial, pecado tolerado, arrependimento esquecido. Portanto, a igreja aprovada por Deus é aquela onde o púlpito é santo, onde a pregação não visa impressionar, mas transformar, onde cada palavra é medida não pelo efeito, mas pela fidelidade ao Senhor. Calvino nos lembra: quando buscamos brilhar em vez de Deus, a igreja permanece cheia, mas vazia. Muitas igrejas hoje confundem união com uniformidade. João Calvino advertia que a verdadeira unidade da igreja não é a conformidade superficial, mas a comunhão espiritual fundamentada na palavra de Deus. A uniformidade vazia busca apenas que todos façam as mesmas coisas, cantem as mesmas músicas, sigam as mesmas tendências. É uma fachada que agrada os homens, mas que não reflete fidelidade a Cristo. Calvino dizia que o Espírito Santo não cria clones, ele cria corações transformados. A diversidade de dons, a liberdade na consciência e a expressão da fé de forma fiel são sinais de que a igreja é viva e guiada por Deus. Por outro lado, a unidade espiritual é sólida. Ela é construída sobre a verdade do Evangelho, não sobre a conveniência humana. É o tipo de união que resiste a conflitos, permanece firme diante de heresias e mantém Cristo no centro, mesmo quando as opiniões divergem. Muitas vezes, vemos igrejas que sacrificam a verdade pela aparência de paz. Elas buscam evitar conflitos, agradar a todos e manter uma fachada de harmonia. Calvino nos lembraria que essa paz é ilusória, porque a verdadeira paz da igreja vem da submissão à palavra, não da conformidade social. Em resumo, uniformidade vazia é aparência, é consenso sem convicção. Unidade espiritual é fidelidade, é comunhão em Cristo apesar das diferenças. A igreja que Deus aprova não teme a diversidade guiada pelo Evangelho. Ela não busca a aclamação humana, mas a glória do Pai. E é essa unidade espiritual que a distingue de qualquer instituição que apenas se apresenta como igreja. Se tantas igrejas se parecem com a verdade, mas estão afastadas da aprovação de Deus, como reconhecer a igreja que Ele realmente habita? João Calvino nos oferece critérios claros que cortam a ilusão e nos conduzem à realidade espiritual. Primeiro,
A palavra de Deus é central e inviolável. Onde a Escritura é pregada com fidelidade, onde Cristo é exaltado sem diluição, ali o Espírito permanece. Não importa quão humilde ou desconhecida seja a comunidade. Se ela se mantém firme na verdade, Deus está presente. Segundo, os sacramentos são respeitados e administrados conforme Cristo ordenou. Batismo e ceia não são adereços de cerimônia, mas instrumentos de graça. Onde eles são tratados com reverência e fé, Deus habita. Terceiro, a disciplina e correção amorosa. Uma igreja que confronta o pecado, corrige os desviados e zela pela santidade do corpo não depende da aprovação humana. Ela depende da aprovação divina. Quarto, a adoração é centrada em Deus, não no homem. Mesmo que poucos compareçam, mesmo que não haja espetáculo, se os corações se curvam diante da majestade de Deus, ali está a verdadeira igreja. E, finalmente, quinto, os frutos de santidade se manifestam. Não se mede pelo número de eventos ou pela emoção coletiva, mas pela transformação da vida dos crentes. Humildade, fidelidade, perseverança e amor verdadeiro a Deus e ao próximo. Calvino nos lembra que a igreja que Deus habita muitas vezes é pequena aos olhos humanos, discreta e até marginal, mas poderosa no plano eterno. Porque onde Deus está, o invisível governa o visível, e aquilo que parece insignificante aos homens é precioso aos olhos do Senhor. João Calvino não ensinava apenas a identificar igrejas aprovadas por Deus, ele também nos desafiava a começar a reforma pelo próprio coração. Porque muitas vezes buscamos apontar falhas nos templos alheios, mas esquecemos que a verdadeira mudança começa dentro de nós. Se queremos ver a igreja aprovada por Deus, devemos primeiro nos perguntar: minha vida está alinhada à palavra? Minha fé é verdadeira ou apenas emocional? Meus frutos refletem obediência a Cristo ou satisfação própria? Calvino nos lembra que a igreja é composta por indivíduos. Uma congregação só será aprovada por Deus quando cada membro viver em santidade, fidelidade e reverência. A reforma externa é consequência da reforma interna. Isso exige coragem, coragem para abandonar hábitos, coragem para confrontar o pecado em si mesmo, coragem para priorizar a verdade sobre o conforto. O chamado de Calvino é urgente. Não espere que outros mudem a igreja. Mude a si mesmo primeiro. Se cada crente fizer isso, a igreja inteira será transformada, porque Deus não aprova templos perfeitos, Ele aprova corações rendidos, vidas reformadas e um povo que o busca acima de tudo. A mensagem é clara. A verdadeira reforma não começa com programas, estratégias ou eventos, mas com um olhar sincero para dentro e a disposição de ser moldado por Deus. Se chegamos até aqui, uma coisa deve ficar clara. A igreja que Deus aprova pode não ser a que você frequenta. E isso não é um ataque à sua congregação, mas um convite urgente à reflexão e à fidelidade. João Calvino nos ensinou que a aprovação divina não se mede por multidões, conforto, música ou programas, mas pela obediência à palavra, pela fidelidade à pregação pura e pelo respeito aos sacramentos e à disciplina espiritual. Uma igreja aprovada por Deus desafia, corrige, confronta e transforma. Ela não busca popularidade, busca santidade, não oferece conforto fácil, oferece a verdade que liberta. Portanto, este é um chamado pessoal. Não se contente com aparência, emoção ou tradição. Examine a palavra, analise sua fé, avalie a pregação que você ouve e os frutos que ela produz em sua vida. Se algo estiver fora de ordem, tenha coragem de buscar a verdadeira igreja, aquela que Deus habita, mesmo que ela seja pequena, discreta ou desconhecida aos olhos do mundo. Lembre-se, Deus não se impressiona com números, mas com corações rendidos.
A igreja que ele aprova é aquela que o exalta em espírito e em verdade. E que essa reflexão não permaneça apenas em sua mente, mas transforme sua vida, suas escolhas e sua devoção. Volte à palavra. Não busque conforto. Busque fidelidade, porque a igreja que Deus aprova é feita de corações fiéis, não de templos vazios de obediência. E se você percebeu algo profundo neste vídeo, se a palavra tocou seu coração e despertou em você o desejo de buscar a igreja que Deus realmente aprova, não deixe essa verdade apenas passar. Inscreva-se no canal Verdade Sem Filtro, deixe o seu like para fortalecer este trabalho e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão que desafia a fé superficial e nos chama à fidelidade. Aqui, nosso objetivo é trazer clareza, confrontar a ilusão e guiar você à verdade da palavra de Deus. Não fique apenas na emoção. Participe, compartilhe e juntos vamos construir uma comunidade que busca Deus acima de tudo. Porque a igreja que Deus aprova começa em cada coração que o busca. Inscreva-se, deixe o like, ative o sininho e caminhe conosco nessa busca pela fidelidade divina.